estávamos falando, Deus colocou no meu coração para compartilhar uma palavra. E eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus que está escrito no Evangelho de João, capítulo 2, a partir do versículo 1. João 2, versículo 1, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. E Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. Cada uma levava 2 ou 3 metretas, cerca de 80 a 120 litros. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. Então lhes disse: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. E logo que o mestre-sala, o encarregado, provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o noivo e disse: Todos põem primeiro o vinho bom, e quando já beberam fartamente, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. O primeiro dos seus sinais miraculosos, Jesus realizou em Caná da Galileia. Assim, revelou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Até aqui a leitura desse texto. Esse texto falando de uma cerimônia, de um casamento. E diz que nesse casamento Jesus estava lá. Ele se fez presente, ele foi convidado e ele estava ali. E ali Jesus operou o seu primeiro milagre. O primeiro milagre de Jesus foi num casamento. Foi ali. E foi transformando a água em vinho. Eu já vi muitas coisas sendo comentadas acerca desse texto. Algumas coisas até absurdas demais. Algumas pessoas eu vi falando assim, dizendo: não tem sentido esse milagre. Não tem sentido esse milagre. Não sei por que Jesus foi fazer um milagre nesse casamento, transformar em água em vinho, como se aquilo que Jesus tivesse feito fosse simplesmente para fazer um show na presença das pessoas, para que as pessoas ficassem impactadas. Mas nada do que Jesus fez foi dessa forma. Aliás, Jesus podia ter feito qualquer milagre, como o primeiro milagre. Ele poderia ter curado pessoas. Seria um milagre tremendo, e ele fez isso tantas vezes. Ele poderia ter mandado os ventos pararem, a tempestade parar. E tudo isso seria impressionante. Mas Jesus foi e operou ali. Num casamento, ele transformou a água em vinho. Ele fez isso. Ele estava ali e mudou uma circunstância, ele transformou uma circunstância que aquelas pessoas estavam vivendo. Era um momento, talvez um momento de muita delicadeza ali. Aquele casal, eles estavam prestes a passar por um momento de um constrangimento. Porque você não ter o que servir aos seus convidados é motivo de constrangimento. Eu não tenho nada mais para servir, acabou tudo. Eu não tenho o que servir aqui nesse momento. E Jesus, ele estava ali e ele mudou a situação dessa família. E eu creio que Jesus, ele operou esse milagre num casamento, porque é ali que tudo começa. É no casamento que todas as coisas começam. É o início de tudo. É o início de uma família. É ali, no casamento, está se formando uma família. E Jesus, exatamente nesse momento, ele entra para mudar. Jesus, ele não estava ali para fazer um espetáculo. Ele não estava ali para impressionar ninguém. Mas para gerar mudança e mudança de vida. Para gerar mudança naquela família, naquela casa. Coisas para eles contarem por todas as gerações. Ele não estava ali fazendo um milagre para mostrar o milagre financeiro na vida de alguém. Embora eu já tenha ouvido pessoas falando que aquele vinho, se fosse ver pelo valor dos dias de hoje, custaria
tanto, olha que presente tão caro. Nós podemos até avaliar dessa forma, mas não foi esse o propósito. O propósito de Jesus era uma mudança radical, uma transformação dentro daquela casa, de valores, de princípios, e saber que pode ser mudado tudo. Tudo que Jesus faz é com propósito. Nada do que Jesus fez ou faz é sem um propósito. Eu sei que pessoas também ficam discutindo. Será que aquele vinho ele tinha álcool, tinha teor alcoólico ou não tinha teor alcoólico? Que importa isso? Que importa se era um vinho alcoólico ou não alcoólico? Isso não faz diferença. O que importa é que ele transformou água, que é algo comum, em um vinho. E segundo a pessoa que estava ali, que era o entendido, que era o especialista, ele diz assim, o melhor vinho. Não é um vinho qualquer, mas o melhor. E é isso que Jesus quer fazer nas nossas vidas. Ele quer transformar algo comum em algo extraordinário, algo impressionante, algo que todos possam ver e possam perceber. E ele fez isso exatamente ali, num casamento, na formação da família. E esse texto ele fala da importância de Jesus estar presente num casamento. Ele diz que Jesus foi convidado para estar nesse casamento. Ele precisa ser convidado. Jesus, ele não entra nas nossas vidas se ele não receber um convite. Nós precisamos convidá-lo para participar dali. O casamento é onde tudo acontece, onde todas as coisas acontecem, onde se desenrola tudo. É o sonho de alguns. Eu sei que tem muitos que estão sonhando, eu quero casar, o meu casamento vai ser desse jeito. Tem todos os planos, todos os detalhes de como será o casamento. Aliás, eu conheço pessoas que têm uma certa frustração, uma decepção, porque eles falavam assim, eu queria que meu casamento fosse diferente. Eu não queria um casamento tão simples, eu queria um casamento de uma outra forma. Existem sonhos, é o sonho de muitos. E por incrível que pareça, é o pesadelo de outros. Por incrível que pareça, o casamento tem sido o pesadelo de tantas pessoas. Talvez nessa noite ou nessa tarde, você esteja com o teu coração apertado. Passando por lutas, por dificuldades. Doendo tanto. Talvez por causa de decisões erradas, por escolhas erradas. Nós fazemos escolhas e muitas vezes erramos nas decisões. Existem consequências das nossas escolhas. Muitas vezes a nossa preocupação está em conquistar coisas. Isso se torna mais importante em ter riquezas do que qualquer outra situação. Mas, amados, o maior patrimônio que nós temos é a nossa família. É o maior patrimônio que existe. É a maior conquista que nós podemos ter. É a nossa casa, a nossa família. É ali um lugar de se deleitar, um lugar de usufruir. É na família que nós celebramos as vitórias, as festas. E esse casamento, ele fala ali, havia uma festa. E é o lugar de festejar em família, não é assim? Se tem um aniversário, vamos reunir a família. E ali nós vamos nos alegrar. Agora nós estamos chegando numa época de final de ano, onde vem o resultado das aprovações do vestibular. E muitos pais ficam tão felizes com a aprovação dos seus filhos. E é motivo de ficar feliz mesmo. E eles mandam fazer faixas e colocam lá na frente de casa. Parabéns, você passou no vestibular, em medicina na federal, em direito não sei aonde. Eles colocam lá o curso, como se o filho precisasse disso para saber qual curso que ele passou, né? O filho, ainda bem, agora que eles me lembraram, eu passei nesse curso mesmo. Não precisa fazer isso. E por que eu faço? Por que eu ponho essas faixas lá na frente? Porque eu quero que todos vejam, eu quero que todos se alegrem, eu quero que os vizinhos saibam que existe alegria na minha casa. É isso, família é um lugar de alegria, família é esse lugar de estar comemorando, de estar celebrando juntos. E esse texto fala que Jesus ele estava ali, ele foi convidado e ele se fez presente. Jesus foi convidado e se fez presente, ele estava participando ali, junto, naquele momento. Tudo que a palavra nos ensina é para mudar as nossas vidas. Jesus ele foi ali para fazer algo novo naquele casamento, para ele fazer diferença, para que ele pudesse mostrar
algo realmente transformador. Jesus, ele fala da importância do convite. Preciso convidar Jesus para participar. E quando eu convido Jesus, ele usa dois elementos, duas coisas. Ele usa a água e o vinho. Usa a água e o vinho. E esse é o título dessa mensagem: a água e o vinho. Água e vinho. Por que será que Jesus usou esses elementos? Para mostrar uma transformação, para mostrar uma mudança. Porque nesses elementos, ele busca, ele mostra, revela o desejo do coração de Deus. Mas o primeiro passo que nós precisamos dar é convidar, é fazer um convite. Jesus só foi nesse casamento porque ele foi convidado. Se ele não tivesse sido convidado, ele não estaria lá. É uma pena que muitos casais só convidem Jesus para estar na cerimônia do casamento. Eu conversando com alguns casais, principalmente no aconselhamento, eu digo assim: quando você casou, você não planejou todos os detalhes da cerimônia? Você não viu a riqueza de detalhes ali? Que cor que ia ser a flor? Que cor ia ser a decoração? Que música que ia ser tocada? Como que ia ser a entrada? Até o tempo de duração. Embora muitas vezes isso não siga muito à risca, né? Porque você vai no casamento, sempre atrasa, sempre vai ter atraso. Mas está lá tudo programado, nos mínimos detalhes, o tempo de cada momento da celebração. Eu falei assim, tudo é planejado. Mas parece que passou o casamento, não existe mais sonhos, não existem mais planos. Deixa de planejar e precisa ser planejado também. Aliás, precisa ser planejado e convidar Jesus para participar. Ele é o convidado especial antes, durante e depois da cerimônia. Alguns namorados, eles começam a namorar e eles não convidam Jesus para participar do namoro. Eles começam a namorar no escuro e não é bom, é perigoso isso. Tem que convidar Jesus para participar de todos os momentos. No casamento, Jesus, o Senhor é convidado especial. O Senhor é convidado especial. E depois, nos anos e nos dias que se seguem, ele precisa ser convidado ainda. Ele precisa ser convidado todas as vezes. Quando o namorado, a namorada começam a namorar em momentos sozinhos ou no escuro, isso é perigoso. É necessário a luz, precisa ter luz, a presença de Deus. Tudo na vida é uma questão de escolha. Nós temos escolhas. A Bíblia diz que nós vivemos uma só vez. É dado ao homem viver uma só vez. Então nós temos uma vida e nós temos que usufruir bem, temos que aproveitar bem, viver bem esses momentos. Claro que existe uma segunda chance. Deus é um Deus de segunda chance, Ele nos dá oportunidade de mudarmos. Mas eu não preciso caminhar no erro. Eu não preciso viver no erro. Eu não preciso caminhar assim. E Jesus, ele estava nesse casamento para mostrar que quando ele é convidado, ele se faz presente. Ele nunca vai como intruso, como penetra. Eu lembro que na época de faculdade eu tinha um grupo de amigos, de colegas de faculdade. Eles eram especialistas, se é que existe um especialista nisso. Eles eram especialistas em furar festa, em ir de penetra nas festas. Eles sabiam toda semana onde que tinha um casamento. Eles escolhiam, falavam, olha, esse é bom, esse vai ser em tal lugar, esse casamento é bom. E eles se arrumavam, botavam seu terno, bem produzido e tal, e chegavam e entravam no casamento. E entravam lá, sentavam, participavam, jantavam. Eles iam em vários casamentos, inclusive no meu. Eu me casei na época da faculdade, e quando eu estou ali, eu falo assim, o que esse pessoal está fazendo aí? Eu não convidei, o que eles estão fazendo? Eles já vieram abraçar e tal. É claro que eu deixei eles ficarem, né? Permaneceram ali, mas eles faziam isso direto, em todos os momentos. Eles devem estar em muitos álbuns de fotografia de casais. Talvez se você for olhar, talvez tenha essa turma esteja lá, eles estão presentes lá. Tiraram foto do lado do noivo e da noiva ainda. Mas eles eram especialistas nisso. Só que Jesus, ele não participa como penetra. Ele nunca vai entrar como penetra. Nós precisamos convidá-lo. Nós precisamos dizer, Jesus, entra no meu casamento. Você é convidado, Jesus. Você é convidado. E quando ele é convidado, sabe o que é melhor de tudo?
é que ele vai. Ele fica presente, ele é presente. Muitas vezes nós convidamos Jesus para ir no hospital. No momento de doença, da enfermidade, ali nós convidamos Jesus. Quando a situação já está bem complicada, a gente convida Jesus. Mas nós precisamos aprender a convidar desde o início, desde o começo. Precisamos convidar Jesus para o momento da festa, da alegria, da celebração. A presença de Jesus ali evitou um constrangimento muito grande para aquele casal. As pessoas muitas vezes acham que estão precisando de dinheiro, de conforto, mas na verdade o que elas precisam é de Jesus na família. Não adianta ter uma casa belíssima, com móveis caríssimos, uma decoração super requintada, se Jesus não estiver presente. Se eu tiver um casamento desgraçado, um casamento sem graça, não adianta nada eu conquistar todos esses valores. Aquelas coisas vão ficar lá, vão estragar, daqui a pouco não serve para nada. Já está superado. Aquilo era da moda. Tinha lá tal coisa, era da moda, mas agora já está superado. Ninguém mais quer. Não adianta nada você investir em valores. Isso daí seria como se ter um casamento de Facebook, de aparência. Adianta ter um casamento de aparência? Não adianta nada, não tem valor nenhum. Ou como aquelas revistas, onde os casais vão lá e tiram as fotos na ilha de não sei o quê, na ilha tal, lugares bonitos. Por que eles não tiram foto em casa? Por que eles não mostram como está em casa? É ali que importa. É ali que importa. Não adianta eu tirar coisa e mostrar fachada para as pessoas. É aparência. Mas se por dentro está tudo ruim, está tudo desmoronando, está acabando. Amados, o vinho não acaba de um dia de uma hora para outra. O vinho ele vai diminuindo. Eles sabiam que o vinho estava acabando. Eles vinham, mas de repente eles olham, acabou mesmo. Existe uma graduação nisso. Existem momentos, e talvez a gente não perceba que está acabando o vinho, que está acabando a alegria. O vinho representa a alegria. Diz assim, está acabando a alegria de viver. Está acabando a alegria de estar em família, de estar reunido. Só Jesus pode satisfazer a nossa alma. Só Ele. Só Ele. Só Ele pode dar sentido pleno à nossa vida. Ninguém mais. Só que Ele precisa ser convidado. Jesus precisa receber esse convite. E quando Ele vem, quando Jesus entra, Ele começa a dar instruções. O que Jesus faz num casamento, na vida das pessoas, é trazer instruções. E eu vejo instruções como água. As instruções são a água. É isso que é. Instrução é água. E Jesus, Ele vem e Ele pede a água. Muitas vezes que pensamos que quando Jesus está presente, não vai ter problema nenhum. Nunca vai ter problema. Jesus está presente na minha vida, no meu casamento, então não vai ter problema. Mas não é assim. Não é assim, amados. Jesus ele estava presente nesse casamento, mas acabou o vinho durante a festa. O símbolo da alegria acabou. Muitos casamentos estão caminhando pela vida sem o vinho dessa alegria. Acabou o vinho da alegria. Existem aqueles que perderam a alegria mesmo na festa do casamento, lá no dia do casamento. Terminou o casamento, já não tem mais prazer naquilo. Tem casamentos que estão vivendo o drama do desencanto, da decepção, da amargura. Tem tantos casais feridos e machucados, desiludidos mesmo com tudo. Isso chega ao ponto até de endurecer o coração. Endurece o coração. Você vai conversar com alguém e fala assim, olha, precisa haver mudança. Precisa haver mudança na sua vida. Não, eu não aceito. Coração duro. Coração rígido, não aceita mais orientação, não aceita mais o conselho. E conselho, amados, não é palpite. Porque tem muitas pessoas para dar palpite nas nossas vidas. Sempre tem. Sempre tem alguém que quer dar um pitaco. Alguém que quer dizer alguma coisa. Mas eu estou falando em conselhos. Conselhos. Quando eu vou celebrar casamentos, eu digo sempre para os noivos, quando eu vou ungir as alianças, eu digo assim,
Você me permite ungir as alianças? Eu quero derramar o óleo nas alianças de vocês, porque a aliança é o símbolo do casamento. E ao derramar o óleo, eu estou declarando que jamais faltará a presença do Espírito Santo. Todo casal precisa de conselhos, de conselheiro. Só que não existe um melhor do que o Espírito Santo. Ele é o único conselheiro. E ele vai dar a resposta certa sempre, em todos os momentos. Mas existem famílias que vivem a dor da separação. E eu sei que é dor. Eu sei que é doído. Separação não é do plano de Deus. Deus não fez o casamento para ser separado. Aliás, não foi para isso. Deus odeia o divórcio. Deus abomina o divórcio. Então, se você quer fazer algo que Deus abomina, aí você pode divorciar. Eu sei que existem casos que foi na quebra de aliança. Aí é diferente. Na quebra de aliança é diferente, é uma escolha, é uma decisão. Mas eu estou falando no casamento. Como caminhar com o casamento nos padrões de Deus. Na vontade de Deus. Lá, desde o começo. Desde o começo, caminhar certo. Alguns casais dizem assim, não, nós vamos dar um tempo. Sabe o que é? Eu vou dar um tempo. Assim, não existe tempo para casamento. Não existe isso. Namorado dá um tempo. Ah, não, vamos dar um tempo. Ok, não tomou uma decisão de aliança ainda. Mas casal não tem tempo. Não tem como pedir um tempo. Aliás, tempo não resolve problema. Ah, eu vou esperar 1 ano. Não vai resolver. Vou esperar 5 anos. Não resolve. O tempo não resolve problemas. Então não dá para pedir tempo, não dá para dar um tempo. Precisa caminhar com as instruções de Jesus. Tempo não é remédio para experimentar a verdadeira alegria na vida familiar, somente tendo Jesus presente. E eu sei que hoje tudo conspira contra o casamento, de uma forma terrível. O casamento é atacado todo o tempo, todo o tempo. Não pense que é só com você. Talvez você esteja pensando, não, mas ninguém, é só comigo que acontecem essas coisas. Todos passam por lutas, todos os casais passam por dificuldades. Mas tem que restaurar, tem que vir transformação, tem que vir mudança. A falta do vinho significa a falta de alegria. Mas para todo problema tem solução. O que esse texto vem mostrar para nós é que todo problema tem solução. Existe uma forma de mudar. E nós podemos experimentar essa mudança. Mas eu já falei diversas vezes e continuo repetindo. Você nunca vai ouvir de mim uma orientação, separe. Então separe. No teu caso, tudo bem. No teu caso, eu acho que Deus vai abrir uma exceção e vai permitir a separação. Não é isso, essa não é a vontade de Deus. Mas precisa ter o desejo de obedecer a palavra, obedecer às instruções. E as instruções são as instruções de Jesus. Não são instruções de pessoas, mas instruções de Jesus, aquilo que a Bíblia diz. Às vezes o pastor diz lá, sabe o que precisa ter no casamento de vocês? Perdão. Jamais. Eu jamais vou perdoar, pastor. Eu não perdoo. Amados, a instrução de perdoar é pela palavra de Deus, a instrução de Jesus. Ele diz para fazer assim. E nós podemos fazer igual, saber que é dessa forma. Às vezes você diz assim, sabe o que precisa no teu casamento? Você precisa mudar. Você tem que mudar algumas atitudes. Você tem que mudar algumas coisas. Não vou mudar de jeito nenhum. Por que não aceitar as instruções? Se é na palavra, se é na palavra de Deus. A mãe de Jesus, ela estava ali e ela disse assim, faça tudo o que ele vos disser. A mãe de Jesus veio dizer assim, faça tudo o que Jesus disser. Não algumas coisas. Não somente um pouco. Não, eu já fiz isso, chega. Tudo o que Jesus disser deve ser feito. Todas as coisas, não apenas algumas. Fazer tudo. Se o vinho acabou, os problemas acontecem. Ninguém quer passar por problemas. Ninguém quer passar por dificuldades. Mas o texto diz que problemas acontecem, surgem e podem surgir a todo momento. Talvez você esteja vivendo um momento delicado na sua vida familiar, na sua vida conjugal. Mas saiba que Jesus tem a solução. Ele tem a solução, Ele tem a resposta.
faça o que ele disser. Maria, ela está falando ali, e Maria está mostrando a percepção feminina. A mulher olha de um outro jeito, é diferente do homem. O olhar do homem é um, o olhar da mulher é outro. Tem uma percepção feminina, aguçada, diferente. E algumas vezes os homens não querem ouvir a voz da mulher. Não quero saber. A mulher percebe algumas coisas. Ela estava ali, Maria estava ali demonstrando essa percepção feminina. Ela diz assim, tem algum problema aqui. Esse casamento está passando por uma dificuldade. Acabou a alegria aqui. Jesus, faça alguma coisa. E Jesus ainda chega a dizer, não chegou a minha hora. Mulher, não chegou a minha hora ainda. No entanto, ele começa a dar instruções. Ele diz assim, pegue aquela água. Encha esses reservatórios, que era usado para purificação, para limpeza. Ele diz assim, encha com água. Talvez eles tenham dito naquele momento, mas não é a água que acabou, foi o vinho. O que adianta me trazer água, se o que eu quero é vinho? O que faltou aqui é vinho, água tem bastante. Aliás, água é algo tão comum, que se uma pessoa bate numa casa, se ela for lá pedir pão, né? Algumas pessoas talvez não deem. Tem comida, tem um prato de comida, tem roupa para dar. Às vezes não ganha. Mas se você bater numa porta, se qualquer pessoa bate numa porta e diz assim, você pode me arrumar um copo d'água? Ninguém vai negar. Água é algo tão comum que em lugar nenhum é negado um copo d'água para alguém. Lugar nenhum. Pode sirva à vontade, está aqui, está à disposição. É isso que significa a água. Algo muito comum, que todos têm acesso. Esse texto está dizendo que aquilo que todos nós temos acesso, que são as instruções de Jesus, a palavra de Jesus, todos nós podemos alcançar. Quando foi acabando o vinho, ele foi acabando aos poucos e nós nem percebemos. Mas Maria, nessa situação, ela não ficou parada. Ela viu que o vinho estava acabando e precisava ser feito algo. Precisava. Você sabe quando o relacionamento familiar está acabando. Você consegue discernir isso. Você pode esconder tantas coisas das pessoas, mas de Deus não. De Deus não. É engano. Nós não devemos nos enganar a nós mesmos. Maria, ela não guardou o problema para si. Ela tomou uma iniciativa, ela estava ligada. Ela tomou uma iniciativa e foi lá exatamente buscar em quem tinha a solução. E nós precisamos também estar ligados. Muitos casamentos naufragam porque o casal não discerne as crises no momento em que elas surgem. Não agem preventivamente, não passam por uma prevenção, deixam o tempo passar. Ou vão buscar ajuda quando é tarde demais. Tarde demais para buscar ajuda. Endurecendo o coração, não aceitando a recomendação. Maria levou o problema até Jesus. Levou o problema à pessoa certa. Muitas vezes nós buscamos pessoas erradas para levar o problema. O segredo da felicidade conjugal não é a ausência de problemas, mas é ter sabedoria e rapidez para levar os problemas até Jesus. É isso que é a diferença. Levar rapidamente até Jesus todas as dificuldades. Muitos casais entram em crise e buscam solução onde não há solução. Cavam cisternas onde não tem água. Só vai cansar, só vai esgotar, vai tirar todas as forças e não vai brotar a água. Nós precisamos buscar a água, que é a palavra, a instrução de Jesus. Somente Jesus é a resposta para a família. Jesus é a solução de Deus para o lar. Quando a Bíblia diz, o meu socorro vem do Senhor, vem de Deus. É lá que nós vamos buscar socorro. Tem gente buscando conselho em lugar errado. Imagina, você vai falar com o médico traz um diagnóstico, olha, a situação é essa. E você está morto. Você vai morrer. 6 meses você vai morrer. E tem gente que nós vamos buscar conselho e diz assim, teu casamento está acabado. É 6 meses, você está morto. E tem gente que aceita isso como uma verdade. Tanto a enfermidade como a declaração de fim do casamento. Mas não é para ser dessa forma. Jesus, ele veio para mostrar que podemos ter cura nas nossas vidas.
Jesus, ele traz a cura, ele traz mudança, ele traz a transformação, ele muda situações. Jesus mandou encher aquelas talhas com água. E ali houve a transformação. Quando foi colocada a água nessas talhas, ali houve mudança. A transformação é o vinho. O vinho foi a transformação. Essa ordem que Jesus deu pode parecer absurda. Coloquem água nesse lugar aqui, enchem de água. E eles podem dizer, não está faltando água, está faltando vinho. Jesus, será que você não entendeu? Será que você não está... Eu estou falando outra língua aqui. Eu estou dizendo que acabou a água, acabou o vinho, não foi a água. Mas quando ele traz a água, ele diz assim, vai ter uma mudança. Você já ouviu aquela expressão, mudou da água para o vinho? Essa expressão significa uma mudança radical. Uma mudança forte, uma mudança tremenda. Algo que ninguém espera acontece. A água fala do que é comum, daquilo que é ordinário, daquilo que é tão comum. O vinho fala de algo que é feito sem a elaboração, sem a participação humana. A fermentação do vinho não tem a participação do homem. Talvez tenha a participação do homem somente no momento de esmagar as uvas. Eu não sei se já viu, se você já fez isso, entrou naquele tanque lá para esmagar a uva. Você olha aquilo, isso não vai ser bom, não vai dar coisa boa nisso aí. Como que pode? Você pisa lá com o teu pé, você entra lá e começa a pisar, e é isso que vai acontecer. Essa talvez a única interferência humana na fabricação do vinho. Mas Jesus, antes de fazer esse milagre, ele estava caminhando e eles disseram assim, de onde que ele é? É de Nazaré? Será que vem alguma coisa boa de lá? Virá alguma coisa boa de Nazaré? Não é possível. Quando Jesus está fazendo esse milagre, talvez muito tenham dito, será que vai acontecer alguma coisa boa aí? Será que vai ter uma mudança? Será que vai acontecer algo mesmo? Amados, parece que não vai ficar bom. Mas o milagre vem. As coisas mudam. A água é o símbolo da palavra de Deus, que origina uma nova vida em nós. Nós somos talhas. Nós somos esse lugar onde a água é colocada. E ali vai gerar mudança, vai gerar transformação. A alegria que o mundo nos oferece é uma alegria transitória. E logo ficamos vazios novamente. A verdadeira alegria só surge quando vem a água da fonte da vida. Somente ali, quando a palavra passa a nos encher. Aí nós temos experiências de transformação. Quando o casal se dispõe a obedecer à palavra de Deus, o vinho da alegria começa a jorrar de novo dentro da família. Mas às vezes a gente pensa, hoje as coisas são tão diferentes, tudo mudou. Mas os princípios são os mesmos. Os princípios não mudaram. Aquilo que mudou, e a gente vê mudanças, existem mudanças, mas as mudanças não são boas. Aquilo que vem com a interferência do homem não são coisas boas. Aquilo que Deus passou, isso sim, isso é a essência. Eu lembro na época que eu estudava, quando surgiu a Constituição atual do Brasil, eu tinha um professor que dizia assim, essa Constituição que vai ser aprovada tem coisas boas e coisas novas. Eu falava, olha que bacana, ele dizia, só que as novas não são boas e as boas não são novas. Ou seja, não adiantou nada, não melhorou nada. E é assim, toda vez que o homem tenta mudar alguma coisa e colocar algo pelo entendimento dele, não vai valer a pena. Não, mas hoje é possível divórcio, a lei permite isso, permite aquilo. Permite tantas coisas. E não quer dizer que a lei esteja certa. Não quer dizer que a lei esteja certa. Ela permite algumas coisas. Mesmo Jesus disse, por causa da dureza do coração do homem. Mas no princípio, não era assim. Não era para ser dessa forma. E eu vejo que essa mudança, essa transformação, a mudança da água para o vinho, é somente quando nós temos fé, quando nós cremos nisso. Jesus, ele deu uma ordem aos funcionários, às pessoas que estavam atendendo ali. Ele diz assim, encham de água. Depois ele dá outra ordem, ele diz assim, peguem essa água, sirvam ao mestre de cerimônias, ao maître, ao encarregado, sirvam para ele. Imagina você trabalhando ali, você é o funcionário. E você chega assim, pega essa água e enche aqui de água. Você vai lá e pega a água, derrama.
Agora pega essa água e leve para ver se ele aprova, se está bom. Você faria isso? Você faria isso? Sinceramente, consultando dentro de você, você faria isso? Pegar, eu vou levar lá, de repente, ele vai gostar disso, né? Vai dar para servir. Isso é fé, amados. Isso é fé. Você chegar lá, pegar essa água, e falar assim, eu vou levar, e larga ali, e sai correndo. Não quero nem ver quando ele tomar aquilo, o que ele vai falar para mim. E eles levaram, eles serviram. E quando ele experimenta essa água, tem lá um sommelier, um entendido em vinhos. Ele experimenta, diz assim, é impressionante. Todos fazem diferente. O que as pessoas fazem é diferente. Eles servem primeiro um vinho bom. Depois, ninguém está mais sentindo, o paladar já foi embora mesmo. Depois, qualquer coisa que você servir está valendo. No começo até pode ser bom o casamento, depois qualquer coisa serve. E ele diz assim, todos fazem diferente. Mas vocês separaram o melhor para o final. Amados, quando vem essa transformação, não é só transformar a água em vinho, mas é no melhor vinho, naquele vinho diferenciado, que muda. É essa atitude de fé que levou essas pessoas a experimentarem esse milagre da transformação. O milagre acontece quando nós nos dispomos a crer. Talvez você esteja primeiro querendo ver o vinho para crer. Quando eu ver esse vinho aqui, quando eu experimentar, aí sim eu acredito. Não. Enquanto estava colocando água, eles já criam, eles já acreditavam nisso. E é dessa forma que Deus quer fazer. Deus honra, amados, Deus honra. Por isso nós colocamos nossos sonhos diante de Deus. Colocamos todas as coisas e Ele pode mudar. Ele transforma a mim, transforma você, transforma a todas as pessoas. Jesus dá uma ordem, e mesmo que a nossa razão não possa explicar, a nossa mente vai ficar questionando, mas como isso? Como que pode? Nós vivemos numa sociedade hoje que os valores da família são escarnecidos, são abandonados. Não precisa mais ter um namoro santo. Não precisa ter mais um casamento santo. Não é dessa forma. E nós sabemos que a palavra vem e diz o contrário. Pode ser água, mas quando eu apresento ao Senhor, Ele transforma em vinho e no melhor vinho. Quando você começar a experimentar, você vai ver que feliz é a família que vive pela fé. Bem-aventurada é a família que obedece à palavra de Deus. Jesus, quando intervém na família, é porque o melhor vem depois. Sempre, sempre, o melhor vem depois. E Jesus fez essa transformação. Com Jesus não tem decepções. Ele mudou essa história, mudou a história dessa família. Os sonhos voltaram a existir, a alegria voltou. Eles puderam experimentar os milagres acontecendo. Assim Jesus deu início aos seus milagres. Com esse milagre, Jesus deu início aos sinais ali em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E os discípulos creram nele. Amados, os discípulos creram em Jesus por causa dessa experiência. E nós podemos ter essa experiência na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento. Um testemunho que glorifique a Jesus. Jesus é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, para sempre. Nada impacta mais do que uma família marcada pela harmonia. Uma família unida, uma família com alegria. Se Ele é água viva e a palavra, ela vem sendo vivida, Ele também é o vinho que transforma. Ele é a nossa alegria. Jesus, Ele estava na cruz. Ele estava crucificado. Do seu lado, 2 pessoas. E diante dele, ali, quando chegaram os soldados, eles olharam para Jesus. E eles viram que os 2 ainda estavam vivos e eles quebraram as suas pernas. Para que morressem mais rapidamente. E quando eles chegaram diante de Jesus, vendo que ele já estava morto, um dos soldados pega uma lança e ele espeta na lateral de Jesus. Ele espeta aqui. E quando ele espeta, jorra água e sangue. É isso que sai de Jesus, água
e sangue. Por isso o título dessa mensagem é Água e Sangue, porque é aquilo que vem de Jesus. Só que Jesus, ele ao servir a ceia, ele pega um cálice e ele diz assim: este é o meu sangue. Este é o meu sangue. O vinho, Jesus representa como sangue. E quando ele é furado, quando ele é penetrado com essa lança, sai água e sangue. Água e vinho. O vinho representando a instrução da palavra. A instrução da palavra. A palavra pura. Porque a água, ela é pura. Ela não tem cheiro. Ela não tem sabor. Ela não tem cor. Se você pega uma água e de repente você vai sentir o cheiro, não é água pura. Essa água não é pura. Tem um cheiro e esse cheiro nem é bom. Você não vai tomar. Essa água está contaminada. E muitas vezes, por interferência das pessoas, elas contaminam a água, a palavra. Mas a água, ela precisa ser absorvida pura, pura. A palavra de Deus pura. Nós não podemos mudar a palavra de Deus. Ela tem que ser servida pura. E aí sim, Jesus transforma essa água em vinho. Ele traz alegria. Ele pode restaurar a alegria da sua casa, transformar o seu casamento, mudar a sua sorte, curar feridas, restaurar o casamento de forma que o amor retorne novamente no seu coração. Ele pode dar a você a capacidade de perdoar, mesmo aquilo que aos olhos humanos parece imperdoável. Aos olhos humanos você diz: eu jamais poderia perdoar tal situação. Mas quando eu estou absorvendo essa água pura, eu consigo liberar o perdão. Ele pode transformar o deserto em um manancial e fazer florescer toda esperança. Renovar toda a esperança, mudar a sua casa, mudar a sua vida, uma casa cheia de felicidade, cheia de alegria. Não importa, queridos, não importa o que você viveu até hoje, a partir desse momento, a partir do momento que você disser: Jesus, entra no meu casamento. Ele vai mudar a sua sorte, Ele vai mudar todas as coisas. A vida é marcada por recomeços. A vida ela é marcada por recomeços e nós podemos recomeçar todo o tempo. Eu caí, eu levanto e eu vou começar, eu vou continuar, mas agora com mudanças. Porque não adianta você querer continuar da mesma forma. Tem que abrir para uma mudança. Isso é a transformação da água em vinho. É a transformação da água em vinho. Algo comum em algo extraordinário. Saiba, Deus é bom e Ele quer mudar. E a fidelidade de Deus, nós cantamos no início, a tua fidelidade, Deus, é grande, é grande. E a fidelidade de Deus, a Bíblia diz que é de geração a geração. Ela é transferida de geração a geração. Amados, hoje é um dia de restauração. Se o vinho está acabando na sua vida, ou se o vinho já acabou, o Senhor te diz: eu renovo a alegria. Eu mudo a tua situação hoje. Eu mudo a tua história. Porque, amados, a água só mantém. Talvez o teu casamento tenha vindo por etapas que ele vem sendo só mantido. Mas Jesus quer que ele tenha um novo sabor, uma nova cor, um novo perfume. E esse perfume é o bom perfume de Cristo. Cristo quer entrar e mudar a sua casa, mudar a sua vida, ter um casamento diferente, com um novo sabor. Ele vai fazer florescer uma nova vida, um casamento restaurado, uma família com alegria. Alegria que só vem do Senhor, somente dEle.